Olá, boa noite a todos. Olá, vocês me ouvem? Luciana, você me ouve? Ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Oi, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Amanda Ribeiro. Eu sou da Incluir Treinamentos e do Instituto Multiplicando. Do Instituto Multiplicando. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela participação, por se inscreverem, para a gente falar de um tema tão bacana. Eu sou mãe de um menino autista, o nome dele é Arthur, ele tem 6 anos. E quando eu conversei com a Luciana, na hora, eu falei, Luciana, você precisa falar sobre isso, porque muitas mães e muitas famílias precisam saber o que é comunicação alternativa aumentativa e como que a gente começa essa comunicação para ajudar nossos filhos, nossas crianças. Hoje o meu filho ele é oralizado, mas nós usamos muitas trocas de figuras, de imagens, pictogramas quando ele era pequenininho. Isso fez muita diferença no desenvolvimento dele. Vou pedir para a Luciana se apresentar e aí nós vamos começar o nosso webinar de hoje. Nós vamos ter um momento para perguntas no final. Então, caso você tenha alguma pergunta, você pode colocar no chat. A Helenita, que é do Instituto Multiplicando, ela estará separando essas perguntas para que a gente possa fazer essas perguntas no final para a Luciana. Então, nós não vamos interromper a Luciana, ela vai falar, dá todo o recado dela, e quando ela finalizar, a gente vai para as perguntas para tirar as dúvidas. Nós vamos ter também lá no Simpla, onde vocês fizeram a inscrição dos materiais, a gente vai ter os materiais que a Luciana vai passar aqui, todos vão estar lá no Simpla, e depois também nós vamos enviar por e-mail, todo mundo que se inscreveu, que entrou aqui, vai receber também esses materiais por e-mail, ok? A Luciana vai se apresentar. Obrigada, boa noite, bom webinar a todos. A palavra é sua, Luciana. Então, primeiro, boa noite, eu me chamo Luciana Lins, tenho 3 filhos, né? Os 3 têm algum tipo de necessidades especiais, deficiência ou transtorno, ou síndrome. E hoje quem faz uso da comunicação alternativa é o Gabriel, ele está com 11 anos, né? E foi a partir dele que eu comecei essa minha jornada em busca da comunicação alternativa e que eu acabei me apaixonando e hoje, por onde eu passo, eu saio falando e divulgando, né? Eu sou estudante de educação especial e estou aqui para conseguir sanar um pouco de dúvidas que vocês tenham e pelo menos, plantar uma sementinha para que vocês possam conseguir iniciar na comunicação alternativa, né? Porque a única coisa que eu tenho certeza até hoje é que faz diferença na vida de qualquer pessoa. E a gente precisa se comunicar, né? Para pertencer a qualquer lugar, para existir nesse mundo, seja de que forma for. Então, deixem suas dúvidas no final e nos materiais também eu deixei o link. Eu tenho um grupo no WhatsApp, né, de pais e também de profissionais. É o grupo número 2, né? No Telegram eu não estou conseguindo acompanhar ele, então eu nem passei o link. E também deixei vários links e sites que eu vou comentar hoje, tá? De onde eu tirei os materiais, onde fica mais fácil localizar, e aí vocês vão me entender. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela, tá bom?
Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Obrigada. Então, eu já me apresentei, né? Uma apresentação mais formal, e vamos ao que interessa, né? Aqui também eu deixei os links, né? E essa minha jornada, né? Eu digo que a gente tem que ter muito apoio, né? Quando a gente começa a comunicação alternativa, porque é tanta informação que a gente fica perdido, né? De pessoas que dizem que é válido, que não é. Então, eu procuro, assim, sempre acessar locais confiáveis, assim, sabe? Que me dê uma segurança de que eu esteja no caminho certo, e por isso que eu compartilho justamente o que eu pesquiso e o que eu busco. Então, o que eu vou citar aqui hoje, deixa eu só... alguns materiais aqui, na verdade, a maioria, né, da materiais adaptados da FAB, né, e para quem conhece ela, sabe o excelente trabalho que ela promove, né, e que ela se dedica e disponibiliza tudo de forma gratuita, né, nos drives. Tem material da Renata Bonotto também, da Alternativa Inclusiva, ela compartilha bastante coisa. Ela e a Renata prepararam um super material que hoje a gente consegue, com o Flipbook, um material a gente imprimir e já começar a se comunicar. E é assim que a gente quer começar, né? Quer começar logo. O portal da Arasaki, né? Ele é muito importante para a confecção de pranchas, assim, com essa biblioteca de símbolos, e também lá eles lançaram recentemente, se eu não me engano, há um mês e pouco, o aplicativo, né? O Asterix Grid, e de forma gratuita para todas as plataformas. Então, quem está buscando aí um aplicativo, né, que queira utilizar a comunicação alternativa em tablet, no computador, vai conseguir baixar ele de forma gratuita e utilizar todas as funcionalidades, tá? E o Comunicateia, né? O Comunicateia é alguém assim que eu levo para a vida, assim, né? Se eu tenho alguma dúvida, eu vou até lá. Eu conheci as meninas, né? Essa família, que eu chamo de família do Comunicateia, logo que eu comecei essa jornada com meu filho, assim, né? Na verdade, quando eu consegui uma fono para atender o Gabriel, né? Antes disso, eu comecei a introduzir a comunicação alternativa com ele. Mas o Comunicateia, que foi indicação da Fono, eu vejo assim que é um suporte assim onde a gente consegue obter todas as informações reunidas. A Renata, né, faz muitas das traduções que elas postam lá, e a maioria das informações, né, algumas assim, são de sites de fora, né? Há 3 anos atrás a gente não tinha muita informação aqui, né, em português, tal. Então, a Renata se dedicou e se dedica bastante a fazer essas traduções e levar toda a informação de forma correta para quem busca a comunicação alternativa. Fora que elas têm um link, um drive, né, que compartilham todo o material, também o material da FAB, né, com rotinas, pranchas, post-its técnicos, e tudo que você precisar, você acha lá. Então, aqui eu já deixo minha gratidão, né, por essas pessoas, e que sempre se atualizam, né, que a gente tem que se atualizar e estudar, e que compartilham tudo que elas podem de conhecimento, né, e facilita ainda mais a nossa vida. Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ou a gente também conhece como comunicação suplementar alternativa, e a gente usa, está em discussão, né, atual, de que forma será chamado aqui no Brasil, né? Mas atualmente, quem fala em CAA e CSA, a gente já sabe do que
qual o assunto, né? Então, se você ouvir, SCA, CSA, as duas formas são corretas, né? Mas isso está, assim, vai logo, logo se unificar, né? Para ver que forma que vai ficar para ser conhecida, né? Na base de pesquisa, quando a gente for pesquisar alguma informação na internet, comentar com alguém, ficar de uma forma só, né? Para que a gente não... para que as informações não fiquem tão espalhadas, né? Algumas informações citando somente CA ou CSA, tá? Então, a comunicação alternativa, né, é um termo abrangente que engloba métodos e ferramentas de comunicação usados para suplementar ou substituir a fala escrita para aqueles com deficiências na produção de compreensão da linguagem falada ou escrita, que hoje a gente chama para pessoa quem tem necessidades complexas de comunicação, né? É importante falar que a comunicação, ela é multimodal, né? Ela se dá de várias formas, não é somente com a fala, né? Então, um olhar, gestos, expressões faciais, um toque, a língua de sinais, né? A Libra, símbolos, imagens, através dos dispositivos geradores de fala. Então, tudo que envolve a comunicação, a gente tem que lembrar que ela não pode se limitar somente à fala ou somente, como eu tenho ouvido algumas pessoas falar, ao tablet, né? Ao pictograma, que a pessoa só vai se comunicar ali. Não, esses quesitos que eu mencionei faz parte de um todo. E quando a gente inicia, a gente percebe o quanto é importante a gente ficar atento, né? Para cada gesto, para cada olhar que o nosso usuário, nossas crianças estão ali fazendo naquele momento, né? Cada reação é uma comunicação. Então, a gente tem que ficar atento e cada vez mais a gente vai perceber que eles se comunicam com a gente melhor do que a gente imaginava, né? A dúvida principal, né? Para quem é a comunicação alternativa, né? Como eu disse, né? Para todas as pessoas com necessidades complexas de comunicação e que não se comunicam exclusivamente por meio da fala ou necessitam de algum suporte para compreender a fala de seus interlocutores e para se expressar. Pode ser momentâneo e depois para alguém que já adulto até, né, que sofreu um acidente, que está, vocês viram, né, a gente passou recentemente, ainda passa pelo Covid, com pessoas que utilizaram, que foram entubados, começaram a utilizar as pranchas de comunicação, né, com essas pessoas, né, para que elas conseguissem se comunicar, e ali a gente conseguiu, né, de modo geral, fazer com que fosse percebida a importância da comunicação alternativa, né, porque até então, todas as pessoas que ficavam nos hospitais ou de alguma forma não conseguiam se comunicar, as pessoas só poderiam supor o que aquela pessoa poderia estar passando, muitas delas... as pessoas mais próximas, né? E para quem ainda conseguia se comunicar, por exemplo, com os olhos, a gente falava assim, olha, pisca um para sim, dois para não, e assim por diante, né? Mas a introdução das pranchas de comunicação no ambiente hospitalar foi muito importante nessa pandemia, né? E não só na pandemia, né? A comunicação alternativa, quando a gente inicia ela, é uma coisa que não dá para voltar atrás, assim, que não tem como a gente parar, porque a gente vai perceber, utilizando, né, com os nossos filhos, pacientes, que era aquilo que faltava na vida deles, né? Isso vai nos trazer respostas de muitas coisas que eles passam, né? Principalmente algumas atitudes que eles têm. A maioria dos comportamentos que eles têm
que a gente chama de disruptivo, pela falta de comunicação, né? Então, se você comunica, se você dá um meio dessas pessoas se comunicarem, ela começa a perceber que ela não vai precisar agir daquela forma e vai conseguir se fazer entender. Mas, para chegar até aí, a gente tem muito trabalho, né? E vocês vão entender que é trabalhoso, assim, mas que vale a pena, tá? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui, né, é que a comunicação é um direito, né? E esse é importante destacar aqui do direito, só que a gente tem que garantir que esse direito seja fornecido para os nossos filhos e pacientes, né? Se a gente não der um meio adequado, né, não mostrar as vias, né, fornecer as vias, a gente não vai garantir esse direito, né? Então, o acesso à comunicação é um direito e a gente, como guardiões, né, pai, mãe, familiares, a gente tem que garantir esse direito. Na declaração, deixa eu pausar aqui. Na carta que diz de declaração de comunicação, né, dos direitos da comunicação, ela fala sobre algumas coisas, né, que ela tem direito a ser comunicado e respondido, né, de forma digna, e pedir, recusar, engajar socialmente, obter informações sobre o mundo à minha volta, procurar ajuda e ter algum controle sobre as interações e atividades das quais participo. É um ponto muito importante, né? Ter algum controle sobre as interações e atividades pela qual participa, né? É importante a gente saber, né? Às vezes a criança não consegue se adaptar a certo tipo de atividade e, através da comunicação alternativa, a gente consegue perceber, né? Conhecer a criança e saber o motivo do porquê que ela não gosta daquela atividade, né? E o que poderia mudar ou acrescentar, né? Então, nesse vídeo aqui, esse é o Gabriel, né? Que ele está com 11 anos hoje, e eu falo sobre cada um desses direitos, e eu fiz esse vídeo mostrando a interação dele, né? Como eu garanti o direito deles. É um incentivo, assim, né? Para vocês terem em mente e levar isso para a vida, assim, que não é só saber o que seu filho gostaria de pedir, ou onde ele está sentindo dor, né? Ou se ele te ama mesmo, né? Eu costumo falar isso nos cursos que eu dou. É muito bom ouvir, né, dos nossos filhos que ele nos ama e que ele gosta de abraço, mas por se tratar um direito, a gente tem que garantir esse direito. Então, vou passar agora o vídeo, tá? Convertido em chocolate. Muito bem! Calma, tá abrindo. Comer ou beber, lanche. Bolinho. Você quer bolinho? Logo no café da manhã? Mais a dizer, eu quero fazer uma atividade. Abraço. Eu gosto disso. Que linda! Eu quero bolo, nojento não. Tava ruim o bolo, Gabriel? Tava. Fala pra mamãe. Virar a página. Não é categorias não, é engraçadinho? Ó, não é categorias? Você quer virar a página? Ir, vamos. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos pra casa, né?
Virar a página? Aonde? Ah, é na outra? McDonald's? Não, hoje não. Hoje agora a gente vai pra casa. Categorias? Fala eu, mas ia dizer categorias, né, ô engraçadinho? Atividades. Deixa eu ver, Gabriel. Basta dizer farmácia, remédio, coração. Você tá com gases de novo. Não, você tchau, é um segredo. Eu não gosto disso, pessoas. Deixa eu ver, Gabriel. Bolinho, outra coisa, descalço. Descalço? É pra mamãe tirar as órtices? Outra coisa. Descalço. Descalço. Entendi. Você quer que tire as órtices, né? É isso? Entendi. Beijo? Você quer beijo de quê? Não, tá, mesma coisa. Você quer saber onde está o papai? Onde está uma pessoa, papai, mamãe? O papai foi trabalhar. Vai ter que melhorar isso no pessoal. Outra coisa. Categorias. Atividades e brinquedos. Alguém. Família. Titio Carlos. Titio Carlos? Eu vou mandar esse vídeo para ele. Então, aqui, né, eu consegui pegar cada etapa do Gabriel para demonstrar, assim, que com o tempo a gente consegue garantir esses direitos dele, né, e que ele consegue demonstrar cada função comunicativa, né, e não foi do dia para a noite, né, com uma imersão que eu digo que é total, né, que a gente dorme, acorda, faz as refeições, falando e pensando na comunicação alternativa durante muito tempo, estudando e buscando, né? Mas quando a gente tem certeza, né, que esse é o caminho, a gente não desiste, né? A gente vai até onde tem que ir para que a gente consiga, né, o nosso objetivo. E alguns pontos, né? Por onde começar, né? Tudo bem, será que é só ter um sistema de comunicação alternativa e entregar na mão do usuário, do seu filho, do seu paciente? O caminho é meio longo, né? Então, eu sempre falo que a primeira se começa aceitando, né? Eu costumo dizer que tem que aceitar. A aceitação do modo que a comunicação alternativa vai mudar a vida do seu filho, vai mudar a sua vida e vai fazer a diferença, assim, e também a vida de quem convive com ele, né? E todos passarão por essa mudança. Quando a gente inicia a comunicação alternativa, a gente não pode olhar como uma tarefa, uma demanda a mais. A gente está colocando ali o poder da comunicação, mas para isso a gente precisa transformar um pouco, né? Mudar um pouco as coisas, e a gente não quer mais ouvir aquele silêncio, né? A gente quer ouvir o que realmente eles têm a dizer. Então, a gente começar aceitando que vai passar por essa transformação, que a gente vai passar por frustrações, por barreiras, é o início de tudo. A avaliação, né? A avaliação, o ideal é sempre que a criança, né, a pessoa com NCC, né, quando eu falar com NCC, necessidades complexas de comunicação,
O ideal é que ela passe, né, com uma terapeuta, com uma fono especializada, né, para determinar, né, o atraso na fala e na linguagem e avaliar o melhor método e sistema para esse usuário, para essa criança, né? Mas a gente sabe, né, que o ideal assim está longe de acontecer, né? É claro que todo mundo gostaria de passar por uma avaliação, a gente sabe que não é possível, pela parte financeira, por falta de profissional. Existem cidades que não têm ainda profissional trabalhando com a comunicação alternativa, né? E aí a gente, mesmo assim, a gente consegue começar, né? Não é porque não passou pela avaliação que é o ideal e que faria uma grande diferença, mas a gente consegue começar. Além da avaliação, né? Eu sempre falo assim, ó, busque rede de apoio, né? A rede de apoio em grupos que falam sobre esse assunto, sobre a comunicação alternativa, e tem várias, assim, no Face, no Telegram, no Instagram, WhatsApp, né? Com outras famílias na recepção de cada terapia, por onde a gente passar. No YouTube também tem bastante coisa e bastante e vários assim canais, né, que falam sobre a comunicação alternativa e tem sido cada vez mais divulgada. A comunicação, o que facilita muito, né? Essa crescente que teve, né? Desde o início da pandemia, quando a gente percebeu que ficar em casa era um momento que a gente tinha para estudar e para conseguir aplicar algumas coisas, veio um boom, né, de comunicação alternativa e foi uma crescente assim muito boa, né? Hoje a maioria das pessoas já ouviu falar da comunicação alternativa e busca esse tipo de informação, né? Mas até pouco tempo atrás não tinha informação nenhuma, tanto que quando eu comecei com o Gabriel, há um pouco mais de 3 anos atrás, eu procurava, o Gabriel tem paralisia, né? Eu nem falei da deficiência dele, ele tem paralisia também, e não existia, eu não encontrei na internet, no Facebook, na época nem usava muito Instagram, pessoas, né, usuários de comunicação alternativa com paralisia cerebral. E essa informação ainda não se encontra muito, mas teve uma crescente aí. Então, e foi nessa busca, assim, sabe, que a gente, que eu e outras mães, tem muitas mães que divulgam e apoiam a comunicação alternativa e acreditam, e por acreditar, a gente, assim, faz de tudo para divulgar, porque a gente sabe o quanto e quanto foi importante a tomada de decisão nas nossas vidas, né, por implementar a comunicação alternativa, e a gente quer que outras mães passem pelo mesmo, né? A gente dá nosso apoio, né, mas a gente sabe que cada barreira ali vai estar dentro de casa, mas ela pode contar com esse grupo hoje em dia, com esse grupo que está enorme de mães, né, e de famílias, e de profissionais que apoiam a comunicação alternativa para conseguir passar por essas barreiras mais facilmente. Tempo e paciência, né? O tempo que a gente precisa para começar a comunicação alternativa é relativamente um tempo grande, assim, né? A gente vai precisar de muitos momentos em que a gente tem que se dedicar para conseguir entender o que é a comunicação alternativa e como que ela vai poder nos ajudar no dia a dia. A gente não consegue implementar a comunicação alternativa de um dia para o outro, né? A gente não consegue pegar um sistema de comunicação e já começar a partir dali eu falar, hoje eu decidi que eu quero a comunicação alternativa. Eu não vou conseguir pegar esse sistema, já sair modelando e meu filho respondendo a isso, né? Não é tão simples assim. E por isso que a gente precisa de paciência, né? E como mãe, assim, e como familiares, né? Eu sei que a gente tem muita paciência e a gente precisa ter mais. E paciência também
por causa de alguns profissionais, de alguns familiares que não aceitarão a comunicação alternativa. Sempre vai ter aquele tipo de comentário: ah, ele não precisa, ah, na minha terapia eu não vou usar esse tipo de comunicação, ah, ele aponta tudo que ele quer, então eu já entendo tudo. E não é bem por aí, né? Enquanto a pessoa não se comunica de uma forma efetiva, né, de alguma forma, ou escreve, ou pelo uso de pictogramas, tal, se não parte da pessoa, a gente só consegue supor o que ela está pensando, o que ela quer, né? E fora isso, não tem como saber o que a pessoa está pensando, se ela mesma não disser, né? Então, a gente precisa também um pouco de paciência com essas pessoas para fazê-las entender que a comunicação alternativa é uma necessidade, além de ser um direito. E que a partir daquele momento você vai lutar por esse direito, né? Os parceiros de comunicação é um dos pontos mais importantes que a gente tem na comunicação alternativa, né? Porque os parceiros de comunicação que são os responsáveis, né? São os mediadores, né? Pela implementação, com ou sem apoio de profissionais, pela modelagem, né? Eu vou falar um pouquinho de modelagem lá na frente, por se dedicar em tempo integral a mostrar para a criança que aquilo ali é importante e que vai fazer diferença, e que você vai começar a entender melhor a criança se ele conseguir te mostrar no sistema de comunicação, né, como se utiliza. E para isso a gente precisa ter muita empatia, assim, sabe, com a criança, seja ela filho ou não, né, um familiar ser ou não, porque senão, se a gente não tiver essa empatia e não tiver o interesse, né, de querer se comunicar e de passar para o usuário que isso é importante, a pessoa que está do outro lado não vai entender que isso é necessário, né? Que é um fato importante. Então, a gente precisa realmente demonstrar que a gente tem interesse na comunicação. E, depois de tudo isso, apenas comece, né? Simplificando, né? Uma coisa importante para se falar, né? A gente fala, será que meu filho vai usar a comunicação somente para fazer pedidos, ou para falar onde dói, ou para rejeitar algum tipo de objeto, situação? E a função, né, comunicativa vai muito além disso, né? Eu fiz essa nuvem de palavras e aqui com algumas das funções, vocês podem perceber o quanto que a gente usa elas no nosso dia a dia, né? Então, expressar opiniões, despedir-se, né? Falar tchau, cumprimentar, concordar, pedir, expressar necessidades físicas, ensinar, relembrar, chamar atenção e assim por diante. Essas são algumas funções que a gente tem para se comunicar. E não se esqueçam que a gente utiliza todas elas, ou a maioria delas, no nosso dia a dia. E a gente consegue fazer isso com muita facilidade. E aí você pensa, e quem não consegue fazer com facilidade, né? Como que a gente pode pensar, né? Como você se sentiria se não pudesse se comunicar de nenhuma forma? Se a partir de hoje você, sabendo que há um meio de comunicação, tirassem isso de você, ou não te oferecessem esse meio, né? Vamos pensar que no momento você está incapacitado de oralizar, né? De usar a fala. E se você não tiver como se comunicar, escrever, mandar mensagem, como você se sentiria, né? A gente pode passar por algumas situações uma vez ou outra na vida, assim, né? Por algum problema de saúde, dor de garganta, etc. E esse público, né? Essas crianças que passam e passaram por isso até hoje. Como vocês acham que eles se sentem, né? É o mesmo sentimento que você teria angustiante de querer se comunicar e não conseguir.
de você tentar expressar algum sentimento e a pessoa não entender, né? Então, pensando, né, por eles, a gente acaba percebendo que eles enfrentam isolamento social e educacional, né? Porque como que ele vai interagir socialmente se somente uma das partes se comunica? Né? Se ele não tem como se comunicar, não vai conseguir, né? A gente não consegue só se comunicar somente por abraços ou beijos, ou somente apontando, né, para algum objeto. A gente precisa de um conjunto de fatores para se comunicar. Então, eles passam por isso, né? Eles acabam se sentindo frustrados, né? Eles sentem essa frustração, né? Por se sentirem incapazes de comunicar os seus desejos, né? Os seus conhecimentos, as suas emoções e até para as pessoas mais próximas, né? Às vezes a criança quer falar para o pai, para a mãe, para o irmão, eu te amo, eu quero um beijo, me dá um abraço, e não consegue, né? Como que você sabe como você se sentiria, né? E essas crianças passaram e passam por isso todos os dias. Então, pensando dessa forma, que a gente vai pensar com mais carinho, né? E ter um olhar mais atento para essas crianças e ver que não é somente o fato dele não conseguir pedir o que gostaria de comer, ou falar onde está sentindo dor, ou falar que quer ir para tal passeio, né? Vai muito além disso. E é por isso que a comunicação existe e que a gente consegue conviver em sociedade, se comunicando, né? Existem muitos mitos, né, em relação à comunicação alternativa. Aqui eu coloquei alguns que eu recebo mensagens e tal, e que são os mais comentados, né? O primeiro deles é se a comunicação alternativa é o último recurso a ser implementado, né? Além da comunicação alternativa, antes da comunicação alternativa, eu deveria fornecer outros tipos de terapia até chegar à comunicação alternativa, né? Então, se trata de um mito, realmente, né? E ela pode e deve ser usada junto com outras terapias, né? Terapias da fala, todos os outros tipos de terapia físicas e motora que a criança faça. Então, ele não precisa ser o último recurso, né? Porque quando a criança tem um atraso na fala e na linguagem, né? Ela tem uma necessidade complexa de comunicação, na maioria das vezes, né, acontece logo na primeira infância, e a partir daquele momento, a gente já consegue identificar esse atraso e já pode iniciar a comunicação alternativa, né? E deve ser iniciada, né? Para que esse atraso seja o quanto antes, tenha um tempo maior, né, para correr atrás desse atraso, né? Porque, por exemplo, no caso do Gabriel, foram 7 anos até iniciar a comunicação alternativa com ele, né? Comecei a implementar e depois ele foi fazer com a fono. Então, imagina o atraso de 7 anos sem poder se comunicar, né? O quanto de história dele que eu perdi, o quanto de pedidos que eu não ouvi, o quanto de presentes que ele não pôde escolher, que ele gostaria de ganhar, né? O quanto de informação, por exemplo, na hora das refeições, eu não ouvi ele dizer, por exemplo, mamãe, sua comida tá ruim, vovó que cozinha aqui, mas eu não gostei dessa comida, eu gostaria de comer isso mais tarde, ou o seu tempero é horrível, ou é muito bom, ou esses outros motivos. No caso do Gabriel, foram 7 anos, né? E hoje eu tenho visto que por essa demanda de informações, as mães têm conseguido receber essa informação do quão é importante a comunicação alternativa logo nos primeiros anos de vida, né? Com 2 aninhos, 3 aninhos, já tem mãe buscando a comunicação alternativa, e que, na verdade, assim, eu fico até emocionada quando eu falo isso, porque não era uma realidade, né? Há anos atrás, assim, a gente não conseguia e não tinha onde buscar.
E quando tinha, era muito caro, né? Inviável. Ainda é custoso, e a gente sabe, né, do que o país está passando, enfim, mas a gente não conseguia informação nenhuma. E as mães conseguindo, né, esse tipo de informação e sabendo que tem uma saída para apoiar a comunicação, lembrando que ela não vai substituir, né, é uma ajuda, assim, muito valiosa essa informação, né, uma informação muito valiosa para essas famílias. O segundo mito, né, a CCA impede o desenvolvimento da fala? Não, não impede, isso tem pesquisas, né, que já abordaram esse tema, porque é uma preocupação, sim, né, algumas pessoas comentam, então, a criança pode querer não falar, né, não oralizar e apontar somente as figuras, né? Se a criança tiver que oralizar, ela vai oralizar, né? E existem terapias da fala para ajudar nessa parte também, né? Mas a comunicação alternativa, ela vai entrar com apoio. A gente não precisa esperar esse tempo como sendo o último recurso e nem pensar que vai impedir o desenvolvimento da fala. A Sara, que eu falei que eu tenho 3 filhos, né? A Sara, mais nova, ela está com 2 anos e 9 meses e ela tem 2 síndromes, né? E tem o atraso na linguagem e na fala. E muitas vezes a comunicação sempre ajudou muito ela, né? Eu não usei tanto quanto eu usei com o Gabriel, mas ela, cada vez que aponta e que ou no comunicador ou no livro, e a gente tem que repetir, né, o que está escrito na figura, ela repete a palavra. Então, e cada vez que ela repete, ela, ouvindo, ela tenta se corrigir, né? Se ela não está conseguindo falar aquela palavra, então ela vai tentando se corrigir. Então, é um artifício a mais, no caso dela, né? De dar esse incentivo. Ela vai lá, clica no tablet a palavra amor e fica lá, amor, amor, amor. Com qualquer palavra que ela queira, né? Ela gosta muito de tirar o comunicador do Gabriel para correr pela casa e sair usando, né? Mas acontece isso com ela, sabe? De ir lá, clicar e incentivar ela a fala. Então, de forma alguma, vai impedir o desenvolvimento da fala. Quem me acompanha no Instagram e vê o que eu posto, né? Vê o atraso da fala que a Sara tem, né? E vê como ela está se comunicando hoje, né? Como eu disse, com ela eu usei menos que o Gabriel, e ela também faz terapia de fono, mas ela deu um salto assim no desenvolvimento da linguagem e não impediu que ela falasse, tá? E tem que esperar uma idade X até iniciar, e como eu disse, não precisa esperar. A criança, quando não atinge os marcos de desenvolvimento, né, que tem lá o desenvolvimento motor e da fala e tal, já pode procurar ajuda, né? Esquece aquela história de que cada um tem o seu tempo, né? Se ela já está atrasada no marco de desenvolvimento, quer dizer que é um sinal de alerta, né? Então, buscar uma avaliação, né? Conversar com o pediatra, com o neuro, se faz outro tipo de acompanhamento, para fazer essa avaliação, para ver se realmente precisa de uma intervenção, tá? Mas não se apeguem à frase de cada um tem o seu tempo, que se a gente for esperar por esse tempo, aí sim é um atraso, né? Que a gente vai ter de início dessa implementação da comunicação alternativa. E outra dúvida, né, que além de ser dúvida e que é um mito, é preciso começar com a baixa tecnologia antes de usar a alta tecnologia, né? Não é preciso, né? A baixa tecnologia se trata de pranchas, de tudo que for impresso, né? Livro, cadernos com os pictogramas, figuras, rotinas visuais, de apoio visual, né? E ela não precisa começar para passar para alta tecnologia. Na verdade,
mais um exemplo, né? Aqui eu vou dar vários exemplos do que eu passei realmente com o Gabriel, né? Que aqui hoje eu estou como mãe e dizer o que eu passei com ele. Com o Gabriel, ele começou com a baixa, assim, eu iniciei na alta tecnologia, e aí eu comecei com o aplicativo Let Me Talk e coloquei, assim, pouco vocabulário, pouquíssimos, né? E achava que ele estava super se comunicando. Quando ele foi para a Fono, de comunicação alternativa, especializado em comunicação alternativa, que fez a avaliação, foi indicado para ele um método POD, que são os livros, né, e que a gente também consegue, hoje em dia, passar esses livros para o aplicativo, mas em português ainda não tem a sua versão oficial, né, e aí ele consegue hoje utilizar as duas tecnologias, alta e baixa tecnologia. E por que eu falo que é importante ter esses dois tipos de tecnologia, né? Claro que tem criança que pode não se adequar nem com um nem com o outro, mas se a criança aceita, a gente não pode esquecer que a alta tecnologia acaba a bateria, que tem lugares que a gente não vai conseguir levar alta tecnologia, né? Por exemplo, não tem como sair hoje aqui no meio da rua com o tablet dele na cadeira de rodas, né? Porque senão roubam, né? E aí não tem como. Então, eu sempre levo o tablet e o livro de comunicação alternativa em baixa tecnologia, porque ele tem que se comunicar, né? Ele não vai deixar de se comunicar porque acabou a bateria ou porque ele está num lugar que não pode acessar o tablet, né? Então, a criança tem sempre que se comunicar. Então, eu sugiro, assim, sempre que tenham essas duas tecnologias, né, com sistemas idênticos de comunicação, né? Eu digo o vocabulário idêntico, né? Que tenham sempre à mão, porque em uma hora ou outra você vai precisar. E existem locais, por exemplo, para praia, que não dá para levar, perto da piscina, se não pode molhar e quebrar tudo o tablet, né? Então, é sempre bom levar, a gente consegue plastificar as pranchas de comunicação, né, para que durem mais, para que não rasgue com tanta facilidade e para que consiga sobreviver a mais tempo, né, na mão das crianças. Então, é importante sempre ter esses dois tipos de sistemas, tá? Mas lembrando que cada criança é única e pode ser que uma criança só se adeque com a baixa ou com a alta tecnologia. Eu quis trazer também, né, a importância da matriz de comunicação, né, que é uma ferramenta, né, de avaliação para determinar como aquela pessoa se comunica, né? Então, eu deixei lá junto com os materiais, né, o perfil da matriz de comunicação para pais, que vocês podem responder, né, e depois passar isso para os papéis, ou para o papel e pedir ajuda até para o terapeuta, né, e o link, né, o site aqui, onde vocês podem acessar e vai preencher isso online, lembrando que só tem em inglês, não tem em português, né? Em espanhol, alguma coisa assim, francês. Mas não tem em português, então a gente traduz, então pode ser que a gente não entenda algumas coisas. Eu, na época que fui preencher online, eu não consegui entender algumas coisas, né? Eu coloquei na tradução em espanhol e eu não consegui. Mas a gente tem uma boa base do quanto o nosso filho se comunica, né? De forma intencional ou não. E ela serve, inclusive, muitas fonos, terapeutas, utilizam a matriz de comunicação para fazer essa avaliação. Ela é bem completa, né? Então, ela serve para avaliar a comunicação de qualquer pessoa, né? Em qualquer etapa inicial da comunicação, independente da idade, tá? Então, se hoje o Gabriel ainda não se comunicasse de forma alguma, por exemplo, eu conseguiria fazer essa avaliação dele com 11 anos. Tá? Então, a idade não é impeditivo para você fazer esse tipo de avaliação.
E ela também é bem completa porque ela consegue avaliar qualquer pessoa com qualquer grau de deficiência, transtorno, né? Vocês lendo a matriz de comunicação, vocês vão entender como as crianças, como as pessoas se comunicam, né? E como tem essa intenção comunicativa que muitas vezes passa despercebido por nós, né? E aí vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Eu não vou me aprofundar muito na matriz de comunicação, inclusive eu deixo aqui a Renata Bonotto, né, ela dá um curso específico para isso, e que é bem completo, porque apesar da matriz, né, mesmo a matriz para pais ter aquele formulário que parece simples, é difícil. É bem complicado assim no começo você preencher tudo e entender cada etapa dela, mas para quem quiser se aprofundar, a Renata Bonotto, ela costuma dar esse curso, e aí, acessando lá o Instagram dela, ela vive divulgando aí quando ela está abrindo turma, tá? E é bem interessante a gente saber para avaliar. Porque tem muitas mães que falam assim, nossa, mas eu não sei nem se meu filho se comunica. Então, a partir dessa avaliação da matriz, ela vai nos ajudar com essas informações. Eu trouxe essa imagem para vocês verem o resultado, né, de como fica quando a gente responde a matriz de comunicação, né? Então, aqui ela vai mostrar, né, de forma em cores, né? Quando a criança é emergente, né? Está na fase inicial, né? Ou ainda não possui aquela função né, estabelecida. Quando ela já foi dominado, o amarelo, né? E o verde quando está totalmente dominado, que a gente não precisa de uma intervenção em certas áreas ali, né? E que a gente precisa dar mais atenção nas cores em vermelho, por exemplo, né? Então, ajuda a estabelecer e dar um direcionamento. Quando a gente preenche e consegue fazer direitinho, né? A gente consegue ver, eu posso estabelecer assim, eu vou focar, por exemplo, nessa parte aqui, essa semana, ou durante um tempo, e depois, durante outro tempo, né? Se eu não vou focar naquela parte que a criança já tem dominada, né? Então, ajuda a gente a nos guiar dessa forma. Então, a matriz eu quis colocar aqui, muitas pessoas não ouviram falar, né? Muitas famílias, mas é um caminho, assim, a estudar a matriz de comunicação e conhecer um pouquinho dela, que traz bastante informação, tá? Falando um pouco mais, né, dos parceiros de comunicação, né, que são aquelas pessoas, como eu disse, responsáveis pelo processo de desenvolvimento de pessoas com necessidades complexas de comunicação, né? Aí você acaba se perguntando, quem é o melhor parceiro de comunicação, né? O melhor parceiro de comunicação é sempre aquele que vai proporcionar mais oportunidades de comunicação. E isso a gente vai aprendendo usando, né, o sistema de comunicação e aplicando ele. Usando o sistema de comunicação, a gente vai conseguir proporcionar maior oportunidade. E eu digo isso porque quando eu iniciei com a comunicação alternativa, com o Gabriel, com a Fono, né, que eu peguei o livro do POD, que veio para casa, eu peguei o livro e a primeira coisa eu olhei para o livro, eu olhei para o Gabriel, eu vou falar sobre o quê? Eu falei assim, eu não tenho o que conversar com ele, né? Apesar de todos os dias, a hora de acordar até a hora de dormir, eu me comunicar com ele, né? Lembrando que enquanto ele não se comunica, não pode ser um diálogo, né? Era um monólogo. Então, eu falo, bom dia, Gabriel, vamos tomar café, vamos trocar de roupa e assim por diante, né? E eu dizia, eu conversava com ele o dia inteiro. Eu nunca deixei de me comunicar, mas quando eu peguei aquele sistema,
parece que eu fiquei sem assunto. E foi uma sensação muito engraçada. E até de desespero, assim, porque parece que realmente você não tem, porque o receio é tanto de começar a se comunicar e a gente começa a falar sobre os medos de errar, né? Algumas barreiras que a gente tem que passar, que a gente acha que realmente não tem assunto, né? Mas a gente iniciando por alguns pontos, assim, pela rotina, por assuntos de interesse, a gente vê que a gente vai conseguindo dominar e proporcionar essas oportunidades de comunicação. E só proporcionando expandindo essas oportunidades é que a gente vai expandir o vocabulário da criança, além do nosso. A gente vai começar a perceber que no começo a gente vai ficar bem insegura e limitada a fazer algum tipo de comentário com a criança, mas depois a gente vai começar a comentar sobre várias coisas e usar um vocabulário ainda maior, mas tem que usar, tem que modelar, porque senão a gente não sai da primeira página, sabe? Um livro, quando a gente começa a ler e tudo começa a te impedir de ler, a gente vai sempre ficar na primeira página e a gente não vai conseguir alcançar nosso objetivo, que é o da comunicação. Quanto mais se usa a comunicação, mais você adquire o repertório para se comunicar com o usuário. Isso é fato, né? A gente não pode esquecer que a comunicação é multimodal, né? A gente também não deve esquecer que não é uma tarefa fácil iniciar, pela falta de conhecimento mesmo sobre o assunto e de não ver tantas pessoas modelando, né, fazendo tipo de modelagem, a gente acaba em situações assim, o que eu faço agora, né? Como que eu poderia agir nesse tipo de situação? Mas como o filho é nosso, né? A gente vai acabar se adequando a esse ambiente e a gente vai perceber que a gente vai utilizando ali uma ferramenta para ajudar naquele momento, né? Que não que o sistema não é impeditivo, né? Para agir naquele momento. Se a gente vai agir da mesma forma, só que a gente vai estará apontando e modelando no sistema. E modelando e apontando, a gente vai estar mostrando para o usuário como se utiliza o sistema, né? É isso que a gente tem que fazer, dar o significado de cada pictograma, de cada figura, dentro de cada contexto. Porque senão ele não vai entender. O vocabulário, a gente não tem uma imagem para cada palavra, né? Algumas são abstratas. E aí a gente não vai conseguir, se não for dentro do contexto de uma conversa, demonstrar como se utiliza aquele pictograma se a gente não utilizar. E a criança não vai saber utilizar. Então, a comunicação não vai andar. Então, a gente precisa, sim, utilizar diariamente, comece aos poucos, né, para não desistir, mas comece modelando. E aí você vai conseguir cada vez mais utilizar e falar assim, não, esse sistema é nosso, é isso que faltava, e agora tem que usar assim constantemente para a gente não perder o fio, sabe? Você não vai conseguir parar de se comunicar depois disso com a criança, porque se ali é o caminho que você encontrou naquele momento para se comunicar e a criança ainda não desenvolveu, né, a fala, a oralidade, então você vai continuar nela. E a gente sabe que, além da comunicação, a gente também almeja a alfabetização, né? É importante a gente pensar no letramento das crianças, né? É importante por vários motivos, né? Principalmente, um assunto muito citado hoje é da segurança da criança, né? A criança que vai sozinha para a escola, assim, né? Que não está com a mãe ali do lado, que tem um AT, que tem alguma pessoa da escola e por algum motivo a criança começa a não querer ir mais, né, para a escola, ter algum comportamento diferente do que ela tinha, e você vai na escola e pergunta e está tudo bem, assim por diante. Quando ela começa
se comunicar de alguma forma, né, a gente começa a entender se aconteceu alguma coisa naquele ambiente ou escola, em qualquer outro lugar, casa de parentes, terapia, assim, para ver se ela foi ofendida, abusada de alguma forma, emocionalmente ou fisicamente, né? Então, isso também é pela segurança das crianças, né? E a gente tem que zelar por isso sempre, né? Se a gente busca também a autonomia das crianças, a gente tem que zelar pela comunicação, né? Buscar a comunicação e promover isso para que ela consiga se defender, né? E nos comunicar de que alguma forma foi ofendida. A gente percebe que se tornou parceiros de comunicação quando a gente só pensa nisso, né? Como eu falei, né? No começo é muito comum a gente falar assim, meu Deus, sonhei que estava fazendo comunicação alternativa, ou sonhei com os pictogramas, porque realmente é isso. Você entra nessa imersão de comunicação alternativa, como se a gente não tivesse mais nada para pensar, que você vai te consumindo todo o seu tempo. E como ela pode e deve ser usada a todo momento, você vai perceber que a gente se torna um parceiro de comunicação quando só consegue se comunicar com aquela criança através do sistema de comunicação. Então, a gente consegue ter uma base aí, olha, será que eu estou sendo um bom parceiro de comunicação? Será que eu estou me dedicando o suficiente, né? Lembrando que cada criança tem seu tempo de resposta, mas a gente tem que lembrar do nosso papel como parceiros e modelar o sistema, fazer esse tipo de modelagem para ensinar a criança de como usar o sistema dela, né? Algumas dicas, né, para os parceiros de comunicação, né? Não domine a conversa, interaja, né? Se a gente se coloca à frente da criança, dominando a conversa e não dando tempo para a criança responder, se comunicar, a gente não dá nem a oportunidade que aconteça essa interação, né? A gente vai continuar no monólogo, né? Falando e não deixando a criança interagir conosco. Lembrando que a criança de imediato pode não conseguir utilizar o sistema, né? Por isso que a gente tem que ficar atento a todos os gestos e lembrar que a comunicação é multimodal. Presuma sempre competência, né? Quem acompanha aí já busca informação, sempre ouve falar, né, de presumir a competência, né, que a gente tem que acreditar que aquela pessoa é, assim, competente, porque quando a gente não acredita, a gente começa a tomar decisões por aquela pessoa, pelos nossos filhos, e não deixe que ela mostre a sua capacidade de se comunicar e de interagir, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? De presumir a competência sempre e deixar que seu filho, que o seu paciente mostre quem realmente ele é, né? Se comunicando, você vai conhecer e vai perceber que realmente ele é. Antes da comunicação, eu te garanto assim que a gente não tem como conhecer quem mesmo sendo nossos filhos, assim, sabe? Depois que o Gabriel começou a se comunicar, eu percebi que ele era uma criança muito engraçada, que adora fazer piada, que conta fofoca, que adora falar que a gente está moscando quando a gente está demorando para fazer alguma coisa, que adora abraço, carinho, e antes disso eu não tinha ideia, né? Por exemplo, de presente, não lembro, acho que foi de Natal, ele pediu um guarda-chuva. Quando que eu ia imaginar que ele ia querer um guarda-chuva de presente de Natal? Então, tem coisas que a gente só descobre quando a criança se comunica. Isso faz um bem tão grande assim para a gente, é tão significativo que a gente
vai querer cada vez mais que ela se comunique, vai buscar, sim, estratégias e traçar planos para que isso dê certo, né? Quando a criança puder te dizer que aquele alimento que você ofereceu, que está gostoso, que ela gosta, que é o preferido, você vai sentir o que eu estou falando, assim. É um momento, assim, parece que é o nosso ápice, né? Além de, apesar de ter que caminhar muito, a gente sabe que quando começa a se comunicar, é como se fosse uma criança, um bebê que começa a falar por volta de 1 ano. A gente sabe a alegria que é. E se a gente não passou por isso, quando o filho ainda não começou a oralizar, usando a comunicação alternativa, a gente vai ter essa mesma sensação. Só que eu né, na verdade, senti multiplicado assim por 1000, né? Porque tem o meu filho mais velho que oralizou, apesar de ser TEA, né? Ele oralizou teve um desenvolvimento adequado, e o Gabriel não. E a gente sabe que a criança, quando começa a falar papai, mamãe, se sente super feliz. Mas depois de 7 anos, você ouvir o que aquele filho que ficou mudo, né, até então, tem para te dizer, aí sim você vai ter uma sensação plena, sabe? E falar assim, nossa, eu estou no caminho certo e é isso que faltava. E aí vai ser um dos motivos para você não desistir. Dê bastante tempo para que a pessoa formule suas respostas, né? Às vezes a gente está ali interagindo com a pessoa, com o usuário, com o nosso filho, e não pensa que o tempo de processamento que a criança pode ter é maior que o nosso tempo de processamento para dar uma resposta, né? Tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, o tempo também entra lá naquela minha dica de dê tempo para que o usuário formule as suas respostas e interaja com você, né? Faça perguntas abertas e não apenas aquelas respostas de sim ou de não, né? Quando a gente faz uma pergunta de sim ou de não, a gente limita a resposta, porque ou é sim ou é não, né? Um exemplo, Gabriel, você quer comer pizza hoje? Sim ou não? Tipo, tudo bem, se eu falar sim, eu vou comer. Se eu falar não, ela não vai me dar comida? E é bem assim, porque às vezes eu oferecia, por exemplo, sei lá, o almoço para ele e ele rejeitava, né? Ele empurrava. E aí, ou o café da manhã era mais fácil dele rejeitar. Ele rejeitava e eu pensava assim, nossa, ele não está com fome, né? Porque ele não quer tomar o café da manhã. E depois de muitos anos, eu fui entender, porque ele me comunicou, que ele queria comer arroz e feijão no café da manhã. Então, quer dizer, ele deve ter ficado muitas vezes com fome, né? Com certeza ficou, porque eu achava que ele não estava com fome alguma, porque ele rejeitava o pão no café da manhã. Oferecia bolacha tal, mas ele queria o arroz e feijão. E hoje ele pede constantemente arroz e feijão no almoço, não, no café, no almoço, no lanche da tarde e na janta. Ele adora arroz e feijão, né? Então, pensa, né? O que essa criança já passou, né? Por não conseguir se comunicar. Concentre-se na pessoa, não na tecnologia, né? A gente, às vezes, fica tão animada ou até mesmo aflita em utilizar o sistema que esquece de olhar aquele usuário, né? O nosso filho, e a gente tem que lembrar que ele vai estar ali se comunicando constantemente. Então, às vezes, a gente está olhando para baixo, ou apontando no livro, ou no tablet, mas a gente tem que estar preferencialmente na frente, né? Para a gente ver as reações do usuário, daquela criança, né? E modele palavras, frases regularmente no sistema de comunicação alternativa. É isso que vai fazer toda a diferença, mesmo que no início a criança não demonstre, né, que não demonstre e não interaja, continue modelando.
Agora eu vou falar, deixa eu ver. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas e recursos de comunicação, e eu tenho que correr, porque eu já estou vendo que são 9h24, né? Mas é muita coisa para falar. E ainda tem as perguntas, então eu vou dar uma apressadinha aqui, mas o material vai ficar todo disponível, e as dúvidas vocês podem me procurar também pelo Insta, pelo WhatsApp, tá? E tem uma rede de apoio muito grande também que ajuda nessa nossa jornada de pais, familiares e terapeutas. Então, aqui alguns componentes, rapidamente, da comunicação alternativa, né? Que os símbolos, eles têm uma biblioteca de símbolos diferente, né? Que tem do Arasaki, tem o PLIS, PCS, né? Os mais utilizados aqui no Brasil é do Arasaki e do PCS. São bibliotecas diferentes, mas a principal diferença que eu tenho que destacar é que a do Arasaki é gratuita, né? Você não paga nada, enquanto o PCS você consegue, através de alguns aplicativos, né? De comunicação alternativa, ou através daquele aplicativo BoardMake, né? Que a gente consegue fazer edições de pranchas. Então, essa é a principal diferença. E eu falo, tudo que é grátis é bom, né? É mais fácil, né? E aí tem alcance de todos. Alguns tipos de recurso, como eu já falei, de baixa e alta tecnologia, né? O de alta tecnologia, além dos aplicativos, a gente tem também alguns dispositivos geradores de fala, que vão auxiliar nessa comunicação, né? Técnicas diferentes, né, de acesso direto, quando o usuário aponta, né, ou faz a troca de imagem, ou faz um rastreamento visual, e o acesso indireto, quando faz por varredura, que pode ser assistido ou não, quando precisa de um apoio. Tem crianças que podem não conseguir tocar ou apontar e precisem do auxílio de um parceiro de comunicação para fazer a varredura nesse sistema e para conseguir mostrar o que elas querem dizer, ou com os olhos, ou com um acionador, né? E assim por diante. E algumas estratégias, né? Alguns métodos, os que a gente mais utiliza hoje aqui no Brasil, que são as cores, as core words, né? Os PECs, que não, os PECs, ele não contemplam um vocabulário robusto, né? Para a gente conseguir um vocabulário robusto seria praticamente impossível com o PECs, porque como é tudo impresso, a gente carregaria um caminhão de figuras para conseguir esse vocabulário robusto, e mesmo assim ele não consegue ficar organizado, né? Então, hoje a gente considera assim como vocabulário robusto, que eu vou falar mais à frente, que são as cores, que a gente consegue trabalhar, o POD, que a gente ouve falar muito do POD, e eu sugiro que seja feito, implementado com auxílio de uma profissional que tenha conhecimento, que estude o POD, para não correr o risco de você não conseguir dar conta desse tipo de sistema, tá? Porque ele tem algumas etapas para seguir. As histórias sociais são importantes, elas não servem como para se comunicar. Assim, as histórias sociais são um apoio, né? Serve como visualmente como um apoio daquela etapa, porque assim, uma história social a gente cria quando, por exemplo, a criança tem que cortar o cabelo e a gente quer mostrar quais serão as etapas, né? Para cortar o cabelo, para fazer, para indicar etapa por etapa para a criança não se sentir ansiosa. Como a história social está ali montada, a gente não consegue um vocabulário ali, se impressa a história social, para que a criança responda, né, a esse tipo de comunicação.
Então, ela serve como um apoio visual, tá? E não como um sistema de comunicação. A gente não consegue se comunicar somente por histórias sociais, tá? Tem uma palavra, uma frase da Rê, eu cito muito ela, né? Eu fiz muitos cursos que ela dá, né? E continuo fazendo. E ela é uma mãe também. E que resume, se pode começar com poucas palavras, né? Então, a Rê diz que comunicação gera comunicação. Poucas palavras, pouca comunicação. E muitas palavras, mais comunicação, né? Você pode iniciar modelando poucas palavras, mas não com um vocabulário pequeno, né? O seu vocabulário tem que ser robusto, grande, né? Mas você pode iniciar modelando poucas palavras, mas não limitar esse vocabulário, né? Dentro desse sistema, porque quanto mais limitado, mais limitada será a comunicação. Isso certamente. Então, o sistema robusto que eu tanto falo, né, e que hoje é quase que um consenso geral, né, de se utilizar, deixa eu pausar aqui, como ele deve ser, né, deve ser flexível e versátil, né, para todos os contextos, atividades e parceiros de comunicação. Então, tem que ser possível para que qualquer um que utilize, que pegue o sistema, consiga se comunicar através dele. Ter pelo menos 100 palavras, né? E 100 eu ainda acho pouco, né? Quando vocês começarem a utilizar, vocês vão ver que 100 palavras é pouco. Tem que permitir encorajar, né, uma vasta gama de funções comunicativas, conter palavras para que se possa construir novas frases, e a gente tem que conseguir utilizar esse sistema robusto, sendo 80% do vocabulário essencial e 20% do vocabulário acessório, né? A gente, vocabulário essencial e vocabulário acessório, eles devem conter dentro do sistema, né? E o vocabulário essencial são as palavras que a gente utiliza com mais frequência, né? Então, por exemplo, eu, você, sair, são muitas palavras, né? Eu deixei disponível uma prancha com 42 para já iniciar com esse conjunto de palavras. Mas é um conjunto de palavras que a gente consegue falar sobre qualquer assunto com esse conjunto de palavras, né? Que a gente utiliza mais diariamente. E o vocabulário acessório, a gente tem como específico para aquele tema. Então, no meu sistema, eu posso personalizar ele, e devo personalizar, colocando o vocabulário acessório, por exemplo, as preferências de comidas, de passeios, colocar foto de familiares, terapeutas, brinquedos, e assim por diante, né? A gente vai personalizando, e quando a gente começa a personalizar, não para mais, porque assim, é tanta coisa que a gente tem que colocar aí, que a gente sabe que falta, que para quem pretende usar tecnologia e usa alta tecnologia, é quase que diariamente alimentando o vocabulário acessório. E aqui eu vou passar um vídeo do Gabriel, ele utilizando um sistema com poucas palavras e a diferença dele usando um sistema robusto, tá? Você está pedindo o livrinho? Para quê? Beijo! Mamãe te dá um beijo. Beijo. Virar a página. Eu quero. Tá desconfortável? Ah, é? Com sono? Nossa! Virar a página.
casa e quintal, mas aqui não tem as partes. Eu vou pegar o outro livro maior. Não tem, né? A mamãe vai pegar, tá? Peraí. Ó, Gabriel, nesse daqui vai ter o que você quer. Virar a página. Para de moscar, é? Algum outro lugar, ó. Então, deixa a mamãe mostrar, ó. 12. Ó. Lugares. McDonald's. Você não tá com sono? Você quer ir pro McDonald's? Aniversário? Show, Parque, eu não entendi. Virar? Aqui, ó. Cozinha, isso, você tá na cozinha. Aqui, ó. Ô, mamãe, o que é esse pirulito? É gelo, não é pirulito. Ah, comida? Cuidado, isso aí é Comida, que você tá com fome. Jantar. Eu tô falando. Caminhão de bombeiros. E para a lista? Tá aqui a lista, ó. Então, aqui, né, vocês conseguiram ver aquele livrinho menor, eu pedi, na verdade, para a Fono fazer essa impressão para mim, para que eu pudesse usar ele rapidamente e em alguns locais, né? E aí, às vezes, bem no comecinho isso, né, do Gabriel, ele gostava de pedir ele, só que aí ele foi percebendo que não tinha como se comunicar através dele, que o vocabulário maior estava no outro livro. E aí vocês podem perceber essa diferença, né, de um vocabulário robusto, né, e quando é um vocabulário restrito. Então, quer dizer, pode ser que você inicie a conversa e se você tiver com vocabulário restrito, você não consiga dar continuidade. A criança não consiga lhe dizer realmente o que ela quer, porque você não forneceu o vocabulário apropriado, né? Por isso a importância de ter um vocabulário robusto e utilizar as palavras essenciais, né? E fazer a modelagem, claro. Alguns exemplos aqui de baixa tecnologia, né? Como eu disse, os recursos são como pranchas, cadernos impressos, né? Confeccionados de diferentes formatos, né? Então, aqui, essa primeira imagem é dos livros do Pod, em alguns tamanhos. Aqui são os braceletes, até no drive lá do Comunicateia tem alguns braceletes. Eu vi agora até, se eu não me engano, que tem o do Halloween, bem legal. Aqui é uma prancha de comunicação de vocabulário essencial. Aqui um chaveiro, né? Até esqueci de citar a Voz em Papel. Ela faz bastante material adaptado, bem legal. Esse chaveirinho é dela, né? E aqui é mais um material, né, de rotina diária, de ir ao banheiro pelo Comunicateia, né? Então, você pode utilizar para as etapas, né? E se quiser fazer essa colagem de recortar e colar, para a criança ter a noção de que passou por aquela etapa e tem que ir pela seguinte, e é uma ajuda realmente em alguns ambientes da casa. Faz toda a diferença quando a gente quer mostrar e dar sequência nisso, né? Fazer esse sequenciamento, né? Alta tecnologia a gente consegue em tablets, né? Usando os aplicativos. Esse segundo aqui é um aparelho gerador de fala, né? O GoTalking. E aqui são alguns acionadores.
que para quando o usuário precisa utilizar desse meio para fazer o sistema de varredura, tá? Alguns aplicativos que eu cito aqui, não são todos, mas que são os que mais a gente utiliza, né? Então, esse primeiro, na verdade, que foi lançado há pouco tempo, e como é de forma gratuita e você consegue utilizar em todas as plataformas, né? Windows, Android, iOS, então, não tem nem por que eu não citá-lo, né? E tem um vocabulário robusto, já tem as pranchas prontas que a gente consegue baixar e ir personalizando. Além de ser gratuito, facilita muito, né? Tem a Board, né, que é pelo Android, o TD Snap, né, que a gente consegue trabalhar no iOS ou Windows, que é pago, Cough Drop, que é pago, né, mas ele também serve para todas as plataformas, o Media Express, que é pago e para o Windows, e o Seabird, que é gratuito, o Windows e Android, porém, ele só funciona, ele só vai conseguir te mostrar as imagens se você estiver conectado na internet. Sua prancha vai estar lá, mas se você tiver sem sinal de internet, né, ele não vai conseguir te mostrar as imagens. Então, as imagens dele ficam na nuvem, tá? Falando um pouco da modelagem, deixa só um minutinho. Falando um pouco da modelagem, que é um pouco mais da modelagem, que é o principal motivo da gente e de como a gente começa a comunicação alternativa. Se a gente não demonstrar para o usuário como que a gente tem que fazer ensinando, a gente não vai conseguir mostrar para ele o significado de cada figura, de cada pictograma, né? E de cada contexto. Por isso que é tão importante a modelagem e, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo transformar isso em algo natural, né? Mas só usando muito e modelando muito. Uma coisa que é super importante, né? Que você vai enfrentar 1000 barreiras nessa jornada, mas não esqueça que o principal motivo pela qual você iniciou e não deve desistir é o seu filho, né? Levará tempo, mas vai valer a pena. Eu vou passar só mais 2 vídeos do Gabriel, passar mais só um vídeo, tá? Depois eu vou deixar lá disponível, e para a gente já abrir para perguntas e eu mostrar aqui o vídeo do Flipbook, que é importante, como você pode baixar, né? Você no canal lá que eu já descrevi no começo, nos links, imprimir e já começar o trabalho aí de modelagem e implementação. O que você está procurando? Hã? Ah, você quer o comunicador, aí você aponta muito bem. Ó. E maiúsculo. Demais. Mais a dizer. Eu quero fazer uma atividade. Atividades lá fora. Mais a dizer. Eu quero fazer uma atividade. Atividades lá Deixa eu fora. levantar aqui, peraí. Bola. Teclado. Mais a dizer. Eu quero fazer uma atividade. Abraço. Eu gosto disso. Que lindo! Eu quero fazer. Vocês puderam perceber que eu estava ali mal posicionada e o Gabriel também dentro do carro, e ele teve bastante dificuldade para acertar o alvo, né? Também foi bem no começo isso daqui, ele estava treinando, mas depois de um tempo ele conseguiu me dizer que gostava de abraço, assim, foi emocionante nesse dia, como vocês podem imaginar, né? Porque a gente não espera ouvir esse tipo de coisa, né? Aqui é uma prancha
aquela que eu comentei com vocês, com 42 palavras essenciais. Então, com essa prancha, você consegue falar sobre qualquer coisa, né? Então, também do Comunicateia, né? A gente pode modelar que quer alguma coisa, que está fazendo algo, pedir ajuda, apontar que tem mais a dizer, né? Fazer algum comentário de muito, de pouco, de mais, aqui, pare, acabou e assim por diante. Esse modelo é um tipo de material que é importante também para a gente trabalhar, para quem gosta de trabalhar com história social, rotina visual, né, que são as ferramentas de identificação onde dói. Aqui a gente tem as partes do corpo, né, também disponibilizada pelo Comunicateia, e a gente consegue fazer a modelagem em cima desse material, né, claro que se a criança estiver com dor, né, se a gente perceber isso, ou mesmo quando a gente estiver com dor, a gente pode pegar esse material e mostrar que, olha, agora eu tô com dor de cabeça. A gente vai estar mostrando para a criança a forma correta de utilizar, fazendo essa modelagem. Uma prancha de massinha, porque as crianças também têm que brincar, e a gente também, né? E incluir a comunicação em todos os ambientes, em todos os contextos é essencial, assim, de extrema importância. Como você se sente, né, naquele momento, é importante que tenha esse vocabulário dentro do sistema da criança também, um cuidado, né? E saber como ela se sente quando a gente não tem nem ideia e de alguma forma, com o tempo, ela conseguir comunicar isso, vai fazer muita diferença, né? Para todos. Aqui é o Flipbook, peraí, deixa eu pausar, que é disponibilizado pela Renata Bonotto e pela Fabi, né, do Materiais Adaptado. Nesse vídeo, ela vai mostrar como se utiliza, né, como faz essa modelagem no Flipbook. O Flipbook é um livro de comunicação alternativa, um sistema de baixa tecnologia, porque ele é impresso, robusto e que pode ser utilizado por qualquer pessoa com necessidades complexas de comunicação. A folha maior se refere às palavras essenciais. São aquelas palavras de alta frequência, são aquelas que se referem a 80% do que utilizamos dentro do contexto comunicativo, por exemplo. São os pronomes, os verbos, preposições e advérbios. A parte menor se refere ao vocabulário estendido, ou vocabulário acessório, onde foram criadas 11 categorias. E dentro dessas categorias existem subcategorias. Neste caso aqui, existem 12 subcategorias. Por exemplo, na categoria ações. Ações, existem 5 subcategorias. Então, por exemplo, se eu ver ações higiene. Então, vamos lá. Higiene. Quais são os verbos que eu mais falo durante ações de higiene? Cozinha, né? Na casa, por exemplo. Quais são os que eu mais falo durante quando eu estou dentro de casa, durante o estudo, enfim. As cores é uma questão de organização e fácil localização dos ciclos. Por exemplo, o amarelo se refere a pessoas. O verde, a ações e preposições e advérbios, ok? Aqui eu também coloquei outras cores para diferenciar. Então, eu chamo de Flipbook Arazak porque eu usei apenas símbolos do Arazak. Abaixo da prancha de palavras essenciais, dá para colocar o alfabeto QWERTY. Essa versão aqui é a versão B. Existem 2 versões onde não vai ter esses símbolos aqui. Eu escolhi essa versão aqui para colocar. Além disso, o alfabeto também se encontra aqui dentro, ok? Para que possa também ser modelado, a pessoa pode utilizar uma palavra essencial e também soletrar o que ela quer dizer. Pode ser que seja uma palavra que não esteja aqui dentro, então eu preciso do alfabeto para poder falar o que eu quero, né?
Então, agora eu vou fazer uma modelagem para mostrar como ele ficou prático para navegar. Por exemplo, se eu quero dizer assim, ó, eu quero ir ao shopping. Então, eu quero ir lugares, ok? Estabelecimentos, shopping. Então, eu quero ir no shopping, ao shopping. Agora, vamos fazer mais um. A pergunta. O que você fez no final de semana? O que você fez? Então, eu vou em tempo, aqui do outro lado. Tempo, no final de semana. Então, o que você fez no final de semana? Então, eu acho, apesar de eu ter dito também que as palavras essenciais se encontram apenas, que eu disse que as palavras essenciais encontram-se nessa primeira folha, vocês vão poder encontrar palavras essenciais dentro das categorias, por exemplo, aqui lugares, né? Preposições, tem algumas palavras que a gente usa com muita frequência durante o nosso contexto comunicativo. Por exemplo, embaixo é uma palavra que eu uso bastante, né? Então, vocês vão encontrar o Flipbook para imprimir gratuitamente, né, no Drive, nas versões em PDF, que não é editável, e na versão PowerPoint, onde vocês podem editar e trocar as imagens que vocês acham que não usariam tanto, enfim. Eu acho que é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e obrigada. Então, essa foi a Fabi apresentando, né? A Fabi, aliás. Para quem está iniciando agora, não imagina o quão rico é esse tipo de material e ela disponibilizar de forma gratuita e ter todo esse trabalho junto com a Renata para chegar nesse modelo para que as crianças pudessem utilizar e deixar tudo prontinho. Então, é isso, o material vai estar todo disponível lá pelo Simpla e entrem pelo Comunicateia para pegar as pranchas, o flipbook, e está tudo disponível lá pelo Drive deles, tá? Antes de abrir para as perguntas, eu já agradeço a participação de todo mundo. Eu espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês, mas que pelo menos eu tenha conseguido plantar aquela sementinha da comunicação que façam com que vocês queiram utilizar de imediato a comunicação alternativa. Tá bom? Então, a gente pode começar pelas perguntas, eu vou só parar aqui o compartilhamento. Boa noite. Vou ler aqui as perguntas para você. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Então, tá bom. A primeira pergunta foi da Carolina Lima. Ela perguntou se ele usa o POD ou o TD Snap. Então, o Gabriel, ele iniciou com o POD, né? Com essa organização de POD, e hoje ele já está utilizando ele sempre utilizou o POD ou impresso ou em alta tecnologia, mas hoje ele já não utiliza o POD, ele utiliza a gente trabalha mais com as palavras essenciais, que são as cores, mas dentro do TD Snap. Ok. Teve algumas pessoas que também fizeram alguns comentários, né? Que foi uma reflexão incrível, né? E a Marilisa disse que ter opinião, ter voz, ter vontade, aceitas, ser ouvido, que aqui seja uma porta para todos nós avaliarmos o quanto podemos ajudar os nossos filhos a serem de fato escutados. A Fabiana Trajano perguntou com quantos vocábulos vocês começaram? Fizeram alguns treinos diferenciados para a apresentação dos pictogramas? Então, no caso do Gabriel, ele iniciou com POD, né? Ele começou com uma prancha de 12, com uma grade de 12, e foi aumentando com o passar do tempo, né? Só que, como eu tive
eu comecei, né? Quando eu iniciei com uma fono especializada, o Gabriel começou a avançar muito rápido. Então, por isso que eu falo assim, com ele foi um pouco diferente. Parecia que ele estava pronto para um sistema robusto de comunicação. Então, facilitou muito, mas hoje ele começou com 9, 12, e hoje ele está em 42 por página. Ele não consegue utilizar mais figuras por página por causa do comprometimento motor dele, porque aí ele não consegue tocar o alvo por causa desse comprometimento motor. Certo. A Marília Evelyn perguntou, nos falou que não estava conseguindo mais baixar o Let's Me Talk, né? Aí também a Soraya disse que o Let's Me Talk saiu do Play Store e sugeriu ela tentar o APK. O Let Me Talk, eles deixaram de atualizar já há muito tempo e eles não tiveram mais interesse em atualizar. E logo vai ser descontinuado, então eu não aconselho nem mais procurar por ele, porque vai parar de funcionar e ele não traz um vocabulário robusto, né? A gente tem que ir colocando, implementando e tal, mas daqui a pouco ele vai deixar de funcionar totalmente. A Adriele e outras também solicitaram a participação do WhatsApp que você falou. Ah, tá. A rede de apoio. Eu deixei no link, mas eu vou colocar o link aqui no chat. Certo. A Gislene, ela perguntou sobre o app Inclusive. Se você já ouviu falar e se já usou. Não usei, inclusive, não conheço. Se eu olhei ele, eu não estou lembrada realmente. E também estou perguntando quem reproduz o chaveiro. É a voz em papel. Certo, essa quem perguntou foi a Marilisa. E ela tem vários, como que fala? Vários materiais? Vários materiais que ela vende, e é maravilhoso, assim, é muito legal. A Fabiana Trajano também colocou que, quando ela olha, são muitas... É um vocabulário mais robusto, né? E ela acha que é tantos símbolos, e pensa que seria difícil que a criança decora tantos. Mas isso é irreal, né? As crianças são capazes. São capazes, e assim, eu te falo que assusta mais a gente como parceiro de comunicação do que as crianças, porque a única forma que a criança vai entender que tem de se comunicar é através da comunicação alternativa, então ela vai conseguir dominar rapidamente, e não é nem decorar, a gente tem que lembrar que a gente tem que ensinar o sentido da figura, né, para a criança conseguir utilizar. Mas a gente, como parceiro, sofre, assim, principalmente para localizar onde está cada palavra. E é muito engraçado. Às vezes eu pergunto alguma coisa para o Gabriel e ele responde muito antes de eu conseguir modelar. Então, ele domina muito mais do que eu. Uma outra pergunta, né, que eu vou fazer agora é: qual o primeiro passo para uma mãe montar uma prancha de baixa tecnologia sozinha? Então, e quando ela não tem um acesso especializado, de um profissional especializado? Eu sugiro não começar do zero montando uma prancha de comunicação de vocabulário robusto, porque certamente você vai deixar passar muita informação ali, né? E pegue como exemplo o flipbook, né? Ou os mini livros que elas disponibilizam. Porque dá muito trabalho, assim, sabe? É muito vocabulário. Então, você com certeza vai deixar faltar alguma informação que vai ser necessária para o desenvolvimento da linguagem. E esse trabalho
que as meninas disponibilizaram do Flipbook está completo, assim, está prontinho, você vai conseguir ajustar, personalizar, então eu sugiro que vá por esse caminho, assim, e siga fazendo essa modelagem e siga usando. Acabaram as perguntas, e eu acho que a gente só tem a agradecer pela sua participação e todo o conteúdo que você disponibilizou aqui. Eu que agradeço, e se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto, e qualquer dúvida, me procure lá no WhatsApp e busquem a rede de apoio. E no meu Instagram também eu divulgo bastante coisa, tem bastante vídeo lá do Gabriel que eu não consegui passar hoje, mostrando a etapa dele, essa caminhada dele na comunicação alternativa. Já tirou a foto? Já tirei, então, boa noite. E boa noite, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.